Fala pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do Imobcast. Você que nos acompanha, muito obrigado. Né, Henrique? Apresenta aí o convidado do nosso episódio. E hoje a gente vai falar sobre financiamento bancário, sobre crédito com Rodrigo Maracajá. Muita gente tem dúvida sobre financiamento imobiliário, inclusive corretores. Sim. Inclusive corretores. Tem muitas dúvidas. Inclusive eu também, que tenho um pouco tempo de mercado, né? E aí a gente já pode ir começando, inclusive, que acalmou um pouquinho. Fala pra gente como é que começou, né, esse projeto da Credilar. Se tu já trabalhava no mercado imobiliário antes de iniciar a empresa, como é que foi esse processo? Eu, antes de iniciar na Credilar, eu trabalhava para um primo meu, né? Ele que basicamente me colocou no mercado. Antes eu não tive contato nenhum com o setor imobiliário, não tive esse prazer, né, de ter atuado antes. Eu ainda tentei chegar a fazer o curso na época de corretor de imóveis, mas o curso na época não tinha ido para frente, né? E aí teve umas questões da vida, né, que a gente passa geralmente. E meu primo, ele me convidou para trabalhar, né, com ele. Quando ele me convidou para trabalhar com ele, inclusive, eu pensava em montar uma açaiteria, um nicho que não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Tinha nada a ver. E aí comecei a trabalhar com ele, peguei as coisas, gostei, né, da área, me identifiquei. Me identifiquei e aí começou a surgir esse projeto, né, de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. Sim. Então, a gente basicamente deu a baixa, né, na empresa que eu estava, na empresa dele. Passei um tempo no Sul. Depois que eu saí de lá, fui aprender um pouco de financiamento de terreno e construção, tentar uma nova oportunidade lá também, antes de poder voltar para cá. E quando eu voltei, eu já vim com basicamente uma carteira de cliente, o que me proporcionou já entrar no ramo com uma certa facilidade. Justo. E aí foi basicamente essa história, né? Iniciei numa empresa terceirizada, né? De uma outra pessoa, e aí depois decidi montar o meu próprio negócio. Hoje em dia são quantos parceiros corretores da Credilar? A gente hoje tem em média 140 parceiros, incluindo pessoas fixas que fazem processo apenas conosco e outros corretores que também às vezes fazem processo contigo, fazem processo com outro correspondente, né? Mas totalizando, dá em média esse volume aí. Ah, perfeito. Hoje, dentro da Credilar, vocês conseguem ter assim um termômetro de realmente como está o mercado imobiliário hoje em João Pessoa, né? Porque assim, como corretor, né, às vezes como turista ou como visitante, o pessoal consegue sentir que João Pessoa realmente tem crescido, tem valorizado bastante. Mas assim, dentro da empresa, vocês conseguem perceber isso também? Teve um aumento, né, na solicitação de financiamento também? Cara, eu costumo dizer que João Pessoa em si é a capital da oportunidade de negócios, né? Porque não para. A construção civil em João Pessoa, ela não para. Todo lugar que você vai, toda esquina tem uma construção, tem um canteiro de obra, tem um terreno ali para iniciar uma construção, ainda que seja financiado ou não. Então, assim, não para. E hoje, basicamente, todo investidor ele quer ser construtor, né? Ele quer entrar no ramo de construção civil. Então, para esse setor imobiliário aí, o sistema não parou, entendeu? Teve aí pandemia, teve as crises, né, do país, mas foi um ramo que não parou. E o setor imobiliário acaba crescendo muitos outros braços, né? Tem a questão dos correspondentes bancários, o pessoal que trabalha em obra, João Pessoa que também vem crescendo no turismo. A gente nota que realmente o setor da construção civil em si, ele levanta muitos braços aqui em João Pessoa, né? Quando você, né, quis iniciar a empresa, tu pensou ainda em ser corretor? Como é que funciona isso para vocês dentro da Credilar? Quando eu iniciei o projeto Credilar, vamos tratar assim, eu não pensei em iniciar na área de corretagem justamente pelo segmento que a gente pensa, né? A gente
não gosta de misturar as áreas. A gente prefere ter um parceiro, ter um cliente corretor, do que basicamente se tornar um concorrente. Perfeito. Né? Se tornar um concorrente. Então, desde o início desse projeto, a gente sempre vem seguindo essa linha de raciocínio, né? Não misturar corretor, cliente, correspondente. Até para o corretor ser realmente um parceiro e não Exatamente. um concorrente, né? Exato. E o corretor fica despreocupado. Muitas vezes eu chego lá, mando a documentação no grupo da Credilar e já era, né? Manda a carta aprovada ou a carta negada. Isso, exatamente. Vocês têm acesso a tudo isso, né? A gente tem esse cuidado, né? A gente já cria o grupo com nossos parceiros. A gente hoje tem 2 tipos de grupo para o corretor, né? Tem a equipe Credilar, onde a gente junta todos os corretores parceiros, que inclusive eu reformulei o grupo hoje e coloquei vocês, né? E tem o grupo à parte, que é o grupo exclusivo para cada corretor individual. Então, a gente trabalha dessa maneira, onde a gente consegue colocar nossa equipe, né? A gente tem hoje 5 colaboradores, além de mim, para poder atender os corretores de uma maneira mais eficaz. Se a gente for falar hoje em números ou quantidade de financiamento, óbvio, se você puder abrir, mas hoje em dia, na tua realidade hoje, no teu negócio, como é que está funcionando? É mais Minha Casa Minha Vida, mais SBPE, é mais construção? Como é que está hoje? Hoje a gente consegue atuar com esses 2 nichos de forma quase que equiparada. Obviamente, não tem como a gente dizer que faz tanto SBPE como Minha Casa Minha Vida de forma igual, até porque boa parte dos corretores eles atuam na Zona Sul, né? Onde a oportunidade de um cliente comprar sem entrada, ter essa facilidade maior, essa agilidade, né, do financiamento, ela é mais prática, né? Então, a gente tem um volume alto do Minha Casa Minha Vida, mas também atua com o SBPE, né? Que boa parte é Zona Norte, ou então às vezes o cliente está até comprando Zona Sul, mas por ter uma renda alta ou imóvel ter um valor maior e cedido, entra para esse nicho do SBPE. Em relação à construção financiada, não é um forte da gente, né? A gente atua, a gente tem esse nicho também, mas é um nicho bem reduzido em comparação ao imóvel pronto. Semana passada a gente recebeu o Felipe aqui e ele estava falando justamente sobre isso, né? O corretor da Zona Sul, ele vende crédito, mais do que vender o imóvel, né? Porque depois que aprovou o crédito ali do carta, cliente, né? Pegou a carta de crédito, ele já tem qualquer imóvel ali dentro daquele valor, ele consegue fluir, né? E Exatamente. é muito bem que você falou aí. Tem alguma diferença, assim, no tempo de aprovação, né? Seja Minha Casa Minha Vida ou outras modalidades? Assim, o tempo de aprovação da carta do cliente ou independe? Não, é independente. A única coisa que varia na aprovação do crédito do cliente é que muitas vezes esse cliente ele já vem sendo atendido por outro corretor e quando está em outro correspondente, a gente chama de bloqueio, né? A carta de crédito do cliente ele fica bloqueada para o correspondente que foi feito a primeira análise. Então, a gente tem que pedir autorização do cliente para fazer esse desbloqueio, a gente tem que solicitar a agência, então a gente depende de uma resposta de um gerente que já está atendendo outros processos também, né? Até chegar nesse meio que a gente manda, né? É bom, né, para vocês que, de certa forma, blinda ali um cliente. Tem essa questão aí, né? Também, até para não haver confusões, né? Se uma carta de crédito de um cliente que foi feita comigo, por exemplo, está bloqueada para outro correspondente, não existe um risco de o cliente ter passado uma documentação anterior para outro corretor, por exemplo, e aí o correspondente mexer sem saber o que foi feito anteriormente, entendeu? Porque quando a carta de crédito está bloqueada, o correspondente já vê com o seu gerente se está aprovada, quanto foi a parcela aprovada, entendeu? Quantas oportunidades ainda de mexer a renda do cliente, né? Se precisar atualizar alguma situação, o cliente pode fazer. Então, assim, de certa forma, é uma blindagem. Isso. Hoje, qual o principal fator que pode ou não, né? Se tem um principal fator de poder ou não aprovar a carta do cliente, assim, o que facilita na hora de aprovar a carta?
o que facilita mais, que a gente costuma dizer, primeiramente, o rating do cliente, que esse rating é como se fosse um score, só que o score, esse score que a gente costuma ver do Serasa, a gente chama de score externo, certo? Porém, o rating é o score de relacionamento com o banco, entendeu? Um score interno. Então, hoje a gente basicamente vai do A ao F em relação à numeração de rating, né? Então, para o banco hoje acatar uma aprovação do Minha Casa Minha Vida, o cliente tem que ter o rating A ou B, certo? Sei. Já o SBPE, por exemplo, onde o orçamento está mais, digamos, apertado, a aprovação para o SBPE é só rating A, entendeu? Então, por exemplo, o cliente, muitas vezes, ele condiciona a carta de crédito dele ou reprova por essa falta de rating, certo? A segunda questão é a documentação redonda, né? Às vezes, pelo cliente ou pelo próprio corretor, tem uma certa dificuldade de reunir ali a documentação exata, né? Que se necessita. Então, às vezes pode até acontecer uma falha, né? Uma questão de erro de cadastro, entendeu? Então, interfere muito, entendeu? Essa questão de aprovação. Tudo que o correspondente ele pede ali ao corretor interfere ou não na análise de crédito dele, entendeu? Entendi. E a gente vê muita gente hoje comprando um imóvel na planta e aí quando chega na hora de financiar, aí que está o problema, né? Financiar com o banco. Exatamente. Chaves. E eu sempre costumo dizer ao corretor que trabalha com imóvel na planta que não deixe para fazer essa avaliação do cliente quando for entregar a chave, certo? Por quê? Se a gente consegue uma avaliação antecipada, a gente pode identificar um possível problema para esse cliente. Entendeu? Por exemplo, se eu rodo uma carta de crédito para um cliente 6 meses antes da entrega das chaves e o cliente reprova, eu vou identificar o motivo que foi reprovado, certo? E aí a gente consegue tratar esse cliente. Mas daí se você deixa para rodar em cima da hora, o sistema ele não vai vai tratar o perfil desse cliente em 1 ou 2 meses, entendeu? Porque tudo requer tempo, principalmente em relação ao rating que eu te disse. Não adianta o cliente estar no rating F, por exemplo, e querer subir para o A de uma hora para outra. Entendeu? Tudo isso aí depende de um geralmente as construtoras elas dão até 3 meses depois da entrega para poder realmente estar com esse financiamento aprovado. Então é muito interessante realmente saber disso. Eu confesso que não era atento a isso, né? E aí eu queria também que tu falasse um pouco sobre a diferença, né, dos imóveis residenciais e flats, que eu acho que são imóveis mais comerciais, né? Sim. A diferença na hora de aprovar o financiamento dessas duas classificações de imóvel. A diferença, basicamente, de um flat, né, um estúdio, para um imóvel residencial, para o financiamento, é só o produto. Que, no caso, o produto para um flat, por exemplo, a gente não consegue enquadrar no SFH, que é o sistema de financiamento habitacional, certo? Ele se enquadra no SFI. E esse SFI, ele tem uma taxa de juros, digamos que irregular, certo? A própria instituição financeira, ela determina ali quanto seria, tá entendendo? Por exemplo, o SFH, hoje, para a Caixa Econômica Federal, a taxa de juros, ela está ali entre 4%, né, que é o Minha Casa Minha Vida, e para o SBPE é 9,99% ao ano. Já o SFI, ele pode tanto chegar nesse 9,99% ao ano, mas também ele pode, do nada, chegar ali a 11%, 12%. Entendeu? Então, a taxa de juros de um imóvel comercial, um terreno que também se enquadra no SFI e o SFH, ele interfere apenas nessa questão dos juros. Entendi. Lembrando também, só para recapitular, que o flat em si, ele, dependendo de como está ali na matrícula do imóvel, né, na inteira TO, ele pode ser financiado sim pelo Minha Casa Minha Vida, certo? Tendo em vista que ele só não consegue ser financiado se na matrícula do imóvel estiver lá determinando que ele
É um flat, um estúdio. Flat, né? Mas se lá, mesmo sendo flat, estiver constando como imóvel residencial, a gente consegue enquadrar esse flat também para esse... Essa era a minha dúvida principal, porque às vezes a gente recebe um apartamento e está lá, em imóvel residencial, unidade autônoma, imóvel residencial, número tal. Né? Isso. E existe também algumas opções que a gente recebe, que está lá, estúdio, né? Apartamento do tipo estúdio. E aí esse aí já não se enquadra para fazer um financiamento através de Minha Casa Minha Vida e ter uma taxa de juros mais em conta, né? Mais saudável. Isso. Hoje no nosso cenário, assim, em questão de valores de taxa de juros, né? Tu acha que a gente vive um bom cenário, economicamente falando, que facilita, ou hoje a gente ainda tem essa taxa de juros muito alta, poderia ser mais baixa? Como tu vê isso aí? A taxa de juros hoje para Caixa Econômica Federal, né? A taxa de juros para Caixa Econômica... Puta que pariu. A taxa de juros para a Caixa Econômica Federal hoje é a melhor taxa do mercado, né? Como eu disse, a taxa é 4%, inicia-se, né, em 4% e vai até 9,99%. Isso aí é de acordo com a faixa de renda, o sistema, né, se é Minha Casa Minha Vida ou SBPE. Sim. Em relação a outros bancos, a taxa de juros está chegando a quase 14%. Entendeu? Então eu sempre digo ao corretor, quando o corretor diz, Rodrigo, e aí, como é que fica? É melhor pela Caixa? Eu levo para outro correspondente aí de banco privado. Eu sempre costumo dizer, no banco privado, a taxa de juros é como se você estivesse financiando um imóvel à parte, entendeu? É um imóvel dentro do imóvel, um financiamento dentro de um financiamento. Porque a diferença ali da taxa equivale a quase R$1.000 de parcela, R$2.000, entendeu? Alto. E quando você vai somar esse prazo aí de 420 meses, é outro financiamento, entendeu? Realmente. Então, sim, para pessoas aí carentes, né, as pessoas com renda mais baixa, de até 2 salários mínimos, a taxa de juros está muito atrativa. Hoje, você financiar um imóvel, né, e ter uma parcela de R$600, R$500, é morar de graça, basicamente. Exato. E melhor ainda se conseguir alugar. Nenhum aluguel, isso que eu ia dizer. Em nenhum aluguel você consegue pagar isso. Você não consegue pagar esse valor no aluguel. Realmente. E quando se trata também do SBPE, ainda falando também da atratividade do SBPE, também é muito em conta, entendeu? Porque, por exemplo, um cliente chegou para mim com a proposta de um determinado banco, certo? Privado, com um valor de parcela de quase R$3.000. E quando a gente foi fazer a simulação pela Caixa Econômica, ficou 2.300 e alguma coisa. Foi de R$700 de diferença. Entendeu? Que equivale aí basicamente a uns R$200.000, se a gente for colocar o prazo estendido. E se ele pegar esses 700 e jogar, ele consegue amortizar e paga esse antecipo, né? Esse financiamento. E falando de amortização, Rodrigo, hoje em dia, eu acho que tem se falado mais em amortização. Eu acho que ainda falta muito explicar mais para o público, né? Porque às vezes a gente fala, o financiamento é em 30 anos, fala para o cliente, o financiamento a gente consegue fazer em 30 anos, mas dependendo de você, paga em 3. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a amortização, como é que funciona hoje dentro da realidade de vocês aí da Credilar. Questão de amortização, certo? Para a gente, primeiramente, falar sobre amortização, a gente tem que falar sobre os indexadores, né? Sobre o indexador, sobre a questão do próprio sistema de amortização que o cliente vai ali querer, né? O financiamento. Hoje a gente costuma fazer o financiamento pela tabela Price, né? Que é aquela tabela fixa, sistema de amortização fixo. Porém, a tabela SAC ela também é muito atrativa, certo? Ela tanto é atrativa pelo montante do saldo devedor, como também pela questão da redução das parcelas no decorrer dos anos, certo? Então, assim, os dois você consegue amortizar. Eu consigo amortizar na tabela fixa, como na tabela decrescente, na SAC, certo? Só que a tabela SAC ela tem uma particularidade boa, né? Por exemplo, ela tem um próprio sistema de amortização mensal do próprio saldo devedor dela, entendeu? Então, independente do cliente estar ali amortizando ou não,
mensalmente, ele por própria força do sistema escolhido, ele está ali fazendo amortização. É tanto que a parcela ela começa um pouco mais alta, mas também ela termina muito inferior ao que começou, certo? Em relação a amortizar o prazo, né? Em relação a amortizar o prazo, você consegue fazer essa amortização pagando as últimas parcelas e eliminando as taxas de juros. Então, basicamente, você, se fizer ali uma amortização constante, você consegue quitar seu imóvel em 5, 8 anos, certo? E o que muitas pessoas me perguntam, muitos corretores e até os corretores quando vão acompanhado com seus clientes lá para fazer essas perguntas, eles perguntam: Rodrigo, qual é o melhor amortizador, né? Qual é a melhor amortização? A tabela price ou a saque? Certo? Isso aí também é muito relativo. Só para deixar claro, né? Isso aí é muito relativo. Eu não consigo dizer para Henrique se é melhor para ele saque e para Leonardo price, certo? O que eu consigo dizer é como é que está teu orçamento. Teu orçamento ele tá legal, ele comporta uma parcela maior hoje, entendeu? Ele consegue fazer comportar uma parcela maior. Se consegue comportar, vai para saque, entendeu? Vai para tabela saque. Agora, se você tem ali um orçamento limitado mensal, ali está apertado, já está pagando aquela parcela ali no limite, né? A força. Então, você escolhe a price onde ela começa bem reduzida. Entendi. Esse valor de parcela de financiamento, inclusive, ele é com base em quê? Na renda? Como é que funciona? Hoje o banco ele entende que você consegue comprometer até 30% da sua renda bruta comprovada, certo? Então, se você tem ali, por exemplo, uma renda de R$2.000, por exemplo, a gente entende que você consegue tirar ali R$600 de parcela e consegue pagar normalmente sem comprometer tuas outras atividades, né, da tua vida. Os outros gastos, no caso, né? Então, a gente consegue ali até R$600. Obviamente, não é todo mundo que vai aprovar esse valor. Quanto mais compromisso financeiro você tem, se tem um cartão de crédito, se tem um financiamento, se tem um veículo também financiado, entendeu? Tudo isso aí vai interferindo, né? Até o cliente reprovar por compromisso financeiro. Mas se o cliente ali não tiver compromisso financeiro nenhum, o certo, né? O que é comum é aprovar os 30% da parcela dele. Entendi. Que, inclusive, esses 30%, muitos corretores, principalmente quando inicia no mercado, eles não entendem que não existe uma aprovação assim exata de um valor. O corretor diz: Rodrigo, aprova esse cliente aí em cima de R$150 mil, ou então aprova aí no valor máximo que a renda dele comporta, certo? Para mim, não vai aprovar assim um valor. Eu vou fazer o cadastro do cliente lá. Quando eu avaliar, vai gerar a parcela que ele consegue pagar. E com essa parcela que ele consegue pagar, eu jogo em cima da simulação e na simulação vai dar o valor financiado. Entendeu? Mas aí esse valor é para qualquer situação. Ele pode escolher qualquer imóvel, ele pode... não existe um valor determinado para isso. Entendeu? Vamos supor que o cliente ele tem ali um relacionamento bacana com o seu banco. E aí ele tem aí uma carta de crédito, um crédito disponível, sei lá, de R$1 milhão. Ele pode pegar esse 1 milhão e fatiar, por exemplo, em 4 financiamentos, 4 imóveis de 250, ou não? Como é que funciona hoje? Não, nesse caso aí, por exemplo, se o cliente ele tem uma capacidade de um financiamento de R$1 milhão e quer fatiar para 4 imóveis, ele não vai... fazer dessa maneira. Ele teria que financiar um imóvel, assinou o contrato no banco, aprova a carta de crédito de novo, faz todo o trâmite inicial, entendeu? Assina o contrato e assim até chegar nos 4, certo? Mas ele não consegue pegar e tal. Tem 1 milhão aqui aprovado, eu vou distribuir para os 4 imóveis e fazer tudo de uma vez. Ele tem que fazer a parte. Aprovou 1 milhão, ele vou querer só 250 aqui. Isso. Depois que for usar mais, ele tem que fazer o processo novamente, né? Exatamente. Perfeito. Falando também sobre, já que você falou, né, sobre o valor do financiamento. O que é analisado, né, para saber mais ou menos qual crédito
que o banco vai liberar para mim, né? Tem gente que passa num imóvel, sei lá, 350 mil, mas tem uma boa oportunidade num imóvel de 500 mil. Como é que é feita essa avaliação? A avaliação do banco nada mais é do que a questão da renda do cliente, compromisso financeiro e o rating, certo? O banco ele vai analisar esses fatores aí para poder chegar numa liberação exata, certo? Como eu disse que o banco ele aprova a parcela que o cliente ele consegue pagar, então essa questão de saber o valor exato do imóvel vai variar também entre se o cliente quer financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida e ter uma taxa de juros mais atrativa, se ele quer financiar um imóvel com valor maior, certo? E ter uma outra taxa de juros, também a renda do cliente, que é a renda do cliente para Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser no máximo R$8.000, certo? E a questão do imóvel, ele não pode ser superior a 350 mil. A avaliação do imóvel, ele consegue ser até 20% acima do teto do programa Minha Casa Minha Vida. Certo? Mas o valor que ele vai utilizar ali como base seria os 350 mil e seria o financiamento de 80% desse valor, que daria 280 mil. Então, por exemplo, o cliente ali ele quer financiar um imóvel de R$400.000, certo? R$400.000. A gente já entende que esse imóvel não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, certo? Mas aí, pela regra, né, pela normativa do banco, a gente consegue fazer com que esse imóvel ele consiga financiar ali os 80% dos 350 mil, certo? Então, se ele tiver a entrada para chegar nos 400 mil, ele consegue fazer esse financiamento. Perfeito. E a gente já falou em valor de imóvel, valor de parcela. Agora chegamos no valor de entrada, né? Geralmente a gente vê muito, principalmente na Zona Sul, alguns imóveis com financiamento sem entrada. Zero de entrada. Zero de entrada. Propaganda, né? Todo canto. Exato. E aí como é que funciona, né? Para ser aprovado esse zero de entrada? Porque acho que o financiamento é 80% do valor do imóvel, né? Isso. Também vai variar de acordo com a renda do cliente, o rating do cliente, certo? O prazo que o cliente está conseguindo ali, porque, por exemplo, não cheguei a falar, mas o prazo máximo hoje de um financiamento é 420 meses, certo? Porém, um cliente que tem um rating B, ele não consegue aprovar 420 meses, ele vai aprovar apenas 360 meses. Então, essa diferença de prazo, ele reduz o financiamento do cliente. A questão da idade também influencia, né? Exatamente. A questão da idade, quanto mais idade o cliente tem, menor o prazo financiado. Certo? E você falou também agora do prazo de financiamento. Para flats, quando a gente fala em financiar um flat, que seria um imóvel comercial, também a gente não consegue ir até 420 meses, não é isso? Isso. Até quanto, mais ou menos? 240 meses. 240. Quase pela metade, né? Então, assim, ainda voltando sobre os imóveis sem entrada, além dessa situação que eu falei, certo? Além dessa situação que eu falei, tem a questão também da avaliação do imóvel, certo? A avaliação do imóvel. Hoje, o cliente, para zerar a entrada dele, o imóvel ele tem que ser, no máximo, ali 155 mil, certo? 155 mil, 160 mil reais. Se o cliente ele tem uma renda ali, consegue comprovar uma renda ideal para esse financiamento, consegue comprovar essa renda, a avaliação do imóvel está maior, certo? Ele tem ali os 3 anos de carteira assinada, independente de estar trabalhando naquele momento de carteira assinada ou não, certo? E tem o dependente, ele consegue, junto com o subsídio e o financiamento de 80%, chegar no valor exato do imóvel e zerar essa entrada. Entendeu? E quando também, às vezes o imóvel ele tem um valor maior desse que eu falei agora, certo? Mas a avaliação do imóvel ele está superior, também consegue fazer usar esse valor avaliado, certo? Desde que o cliente tenha uma renda que comporte esse financiamento, entendeu? Não adianta também o imóvel ser avaliado em 200 mil, sendo vendido por 170, mas o cliente não tem margem financeira para financiar esses 200 mil, entendeu? Perfeito. Você fala muito em rating, né? Sim. Quais são os fatores que variam o nível de rating do cliente? Questão de inadimplência, né? Inadimplência, pagamento de contas
com atraso, entendeu? Às vezes o cliente chega para você e diz, não estou devendo nada. Tá entendendo? Mas será que esse cliente aí, ele não... Ele não tá devendo nada agora? Ou... Não paga uma conta em atraso, entendeu? Às vezes você paga uma conta com 5 dias de atraso, isso aí já interfere muito. Principalmente para o banco que está avaliando o teu crédito, entendeu? Justo. Então, tem um financiamento, mas será que ele paga esse financiamento em dia? Entendeu? Às vezes também o cliente ele não tem relacionamento nenhum com o banco. Então, eu costumo dizer, tu emprestaria dinheiro a ele com o risco dele não pagar se tu não conhecesse ele. Jamais. Não, já não empresta. Já não empresta sabendo que é isso, Henrique. Entendeu? Então a mesma coisa é o banco. O banco ele não vai emprestar um dinheiro para uma determinada pessoa. É verdade. Sem ele conhecer ele, entendeu? Então quando o banco ele reprova o cliente pelo rating ali, ele está dizendo, eu posso emprestar lá na frente, mas você precisa criar um relacionamento comigo. Entendeu? Você precisa abrir uma conta, você precisa movimentar ela, de preferência fazer um produto, né? Fazer ali um seguro parcelado. Um seguro hoje, o cliente está pagando aí R$18 parcelado, entendeu? É nada, né? Para quem quer fazer um financiamento. Então, tudo isso aí mexe no rating do cliente, certo? Às vezes o cliente também já tem um cartão de crédito na caixa, por exemplo. Ele quer melhorar esse rate, ele faz ali uma comprinha, paga antecipado, entendeu? Paga antes da data, parcela ali em 3 vezes e depois decide antecipar tudo. Então, uma comprinha besta, né? Exatamente. Não precisa ser... O banco ele não vai analisar, eita, comprou R$500 ou comprou 200, entendeu? Precisa se endividar, né? Para poder fazer o financiamento. Exatamente. Aí já era. Sobre as pessoas autônomas, né? Como é que fica essa questão da comprovação de renda? Às vezes a pessoa não declarou imposto, ou não tem ainda essa declaração de imposto de renda, enfim. Qual uma outra maneira de declarar renda? Para uma pessoa hoje autônoma, ela tem algumas maneiras que ela consegue comprovar, certo? Uma delas é a movimentação bancária, extrato bancário, que entra ali... ou a fonte pagadora, né, de quem está fazendo esses pagamentos para ela. Tem também fatura de cartão de crédito, certo? A fatura de cartão de crédito hoje, ela tanto pode beneficiar o cliente, como também pode prejudicar, certo? Pode tanto beneficiar como prejudicar. Pode beneficiar no sentido dele ter ali um relacionamento com alguma instituição financeira, mas também pode prejudicar se o cartão de crédito do cara é muito alto. Tá entendendo? Entendi. E também tem que se levar em consideração que quando você é um cliente autônomo, sua renda ela é avaliada de forma gerencial. O que isso quer dizer? A gente fez ali a aprovação de crédito para uma pessoa que tem uma renda totalmente comprovada, certo? Tem um contra-cheque ali fechado, redondo. E aí esse cliente ele vai assinar o contrato no banco. O gerente ele não vai fazer entrevista com o cliente. Entendeu? Porque ali já tem uma renda comprovada. Mas quando você tem uma renda como autônomo, o gerente ele vai querer identificar de onde é aquela renda. Né? Se realmente você tem aquela capacidade de pagamento, etc. E também tem a questão de a renda que o cliente ele disse que tinha e o extrato bancário dele. Não adianta o cliente, por exemplo, dizer, eita, não, eu recebo ali R$2.000 por mês, né, para pegar um subsídio alto, etc. E no fim das contas, a movimentação bancária do cara ser R$8.000, cartão de crédito R$8.000. Como é que o cara tem um cartão de crédito de R$8.000 e recebe 2, tá entendendo? Exato. Então, tudo isso aí interfere. Fora fatura de cartão, extrato bancário, tem também seguro, tem boleto de água, de energia. Então, tudo isso aí ele comprova. Eu já vi casos do pessoal usar, eu não sei se passa para aprovação, né? Usar as declarações do Uber, para quem é motorista de Uber. Sim. Como é que funciona? Isso aí é uma comprovação de renda também bem eficaz, né? Ali a gente vai cadastrar o cliente como motorista de aplicativo, né? E aí vai ser mais fácil ele comprovar o gerente bancário que ele trabalha com aquilo ali, né? Isso. Então, hoje, quanto mais provas que você tem que realmente faz aquele serviço, né? Trabalha, ter foto, tem gerente que pede foto de onde o cliente trabalha, quando ele trabalha de forma informal, entendeu? Então, tudo isso aí ele vai ajudar na hora da aprovação
da entrevista dele. Lembrando que não adianta ter a aprovação do crédito no correspondente e ser reprovado na comprovação de renda na entrevista gerencial, certo? Quais são os passos para você aprovar o financiamento, né? Você fala que tem aprovação do crédito, entrevista. Quais são os passos? Os passos os passos básicos, né? O corretor ele entra em contato com a gente. Geralmente ele começa ali pedindo uma simulação para saber, passa para o cliente manda a documentação para fazer análise de crédito, a gente aprova ali em média meia hora, 15 minutos, já tem essa aprovação. Lembrando, se o cliente ele não tem cadastro preso em outro lugar, certo? Se não tiver cadastro preso, a gente consegue fazer uma aprovação muito rápida, inclusive. Fez a aprovação do crédito, corretor escolheu o imóvel junto com o cliente. A gente solicita a engenharia do imóvel, a avaliação, né, se esse imóvel já não esteja avaliado. Saiu a avaliação do engenheiro, que é em média ali de 5 a 10 dias úteis, certo? A gente gera os formulários, o cliente vai lá assinar, assina, a gente manda para o setor de conformidade. Certo. Esse setor de conformidade, ele pode cair para qualquer analista do país, certo? Então, não é um setor de conformidade da agência que ele está financiando, como muitos corretores acham, né? Que funciona assim. Então, o analista pode cair de Recife, pode cair de Fortaleza, certo? E aí, esse analista ele vai analisar se o documento que eu enviei para ele analisar e o cadastro do cliente, ele está ali batendo, certo? Então, até cuidado também com a questão de comprovação, né? Porque tanto por inexperiência, como também, às vezes o cliente acha que não tem nada a ver, ele manda ali um contra-cheque sem ter um vínculo empregatício realmente para formalizar uma renda. Na conformidade, o analista não vê isso, por exemplo. Mas quando chega na agência, o gerente vai analisar, entendeu? Então, tudo isso aí a gente tem que ter aquele cuidado para não prejudicar o corretor, para não prejudicar o correspondente, até mesmo o cliente, né? Que às vezes pode fazer de forma maliciosa ou não, mas isso aí prejudica ele, certo? Sim. Prejudica ele. Então, após a assinatura de contrato com o banco, depois que chegou a conformidade do cliente, a gente pega o contrato, certo? A Credilar, ela hoje solicita o ITBI para o cliente como uma cortesia, né? A gente faz essa solicitação de ITBI ou se o cliente tiver direito à isenção de ITBI, a gente solicita também a isenção do cliente, certo? Quando for liberada a guia, a gente envia para o corretor e o corretor vai no cartório fazer a verbação de contrato. Perfeito. Do início do processo, desde que o corretor entre em contato com você até o final assinar o contrato, mais ou menos quanto tempo? Vamos falar a partir da engenharia, né? Porque a aprovação de crédito, como eu disse, no máximo em um dia a gente está ali com o resultado, dependendo da agência ou não. Então, quando chega o laudo do engenheiro, né, botando ali 10 dias, a gente manda para conformidade, aí dá ali em média mais 3 dias, 3, 4 dias, dependendo da fila do analista, né, de processo que ele tem para analisar. Então, a gente bota ali 3 a 4 dias, chegou o processo conforme. Se chegou pela manhã, a gente consegue assinar pela tarde, certo? A gente tem hoje um relacionamento muito bom com algumas agências também bancárias, então a gente consegue essa agilidade para assinar o contrato, liberou o contrato, se for guia de TBI sem isenção, é 24 horas para sair, e se for isenção de TBI, a gente bota ali de 3 a 10 dias úteis também. Essa isenção funciona só no Minha Casa Minha Vida, correto ou não? Funciona só no Minha Casa Minha Vida porque para você ter direito à isenção, você precisa ali ter uma renda de até 2 salários mínimos máximos, certo? A metragem do imóvel ele não pode ser superior a 60 metros quadrados. Tem que ser o primeiro imóvel do cliente de forma financiada. Então, assim, não tem como você comprar um imóvel à vista e tem isenção de TBI. Não tem como você financiar pelo SBPE, onde possivelmente ou a metragem do imóvel é mais alta ou a renda do cliente também é mais alta, porque você não consegue financiar no SBPE com a renda de 2 salários mínimos. Entendeu? Então, basicamente, se torna para Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Existe alguma diferença de financiamento quando é o primeiro imóvel e o segundo imóvel? Só a questão da taxa de juros, né? Primeiro imóvel, se o cliente se enquadrar, ele consegue financiar pelo Minha Casa Minha Vida. E se for segundo imóvel, financiado, certo? Ainda tem essa questão. Se o cliente tiver um imóvel financiado em qualquer localização do país,
ele só consegue financiar outro pelo SBPE, certo? Certo. Agora, por exemplo, o cliente tem um imóvel quitado em uma região não limítrofe ou não na região que ele esteja adquirindo um novo imóvel. Por exemplo, o cliente está comprando aqui em João Pessoa, mas tem um imóvel quitado em Campina Grande. E a gente consegue, sim, pelo normativo, enquadrar ele no Minha Casa Minha Vida. Certo? Por eles ter um imóvel quitado em outra região. Certo? Agora, se fosse financiado em Campina Grande, aí já cortaria ele no Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então, isso aí também é muito importante o corretor saber, porque tem corretor que perde venda por conta dessas informações. Entendeu? O corretor ele chega para o cliente e pergunta assim: você tem um imóvel? Você tem um imóvel já, né, no seu nome? O cliente vai dizer: tenho. Mas não pergunta onde. Será que esse imóvel desse cliente aí é impeditivo para um financiamento Minha Casa Minha Vida ou não? Entendeu? Entendi. Então é muito bom o corretor saber dessa informação para não perder venda. Exato. Quanto mais informações a gente tiver, né, do cliente... Exato. Falando agora que eu vejo muitos investidores fazendo, Rodrigo, por exemplo, o cara tem um filho, o filho tem um imóvel. E aí esse investidor decide abrir uma holding, uma empresa, para colocar esse imóvel dentro dessa empresa, dessa holding. E aí o cara faz um financiamento através PJ, né? Para comprar esse imóvel do filho. Essa operação, você vê muito acontecer aqui na cidade, como é que tá? Na realidade, eu não entendi a pergunta. Não entendeu? Vamos supor, Léo, meu filho. Parece, viu? Léo, meu filho, tem um imóvel. E aí eu abro uma empresa e através da minha empresa, tem um crédito, eu vou comprar o imóvel de Léo. Faço um financiamento. E Léo acaba recebendo esse valor, né? Hoje não está comum esse financiamento por pessoa jurídica, certo? O correspondente ele não faz financiamento PJ. Ah, não? Não. Só quem faz, e mesmo assim eu acredito que está suspenso, é o próprio banco, certo? O que é que acontece? Léo tem uma empresa, certo? Ele consegue usar esse prolabore dele, da empresa, para poder financiar o teu imóvel, certo? Consegue financiar o teu imóvel. Também é importante lembrar que quando se trata de uma venda de pai e filho, certo? De pai e filho, o correspondente tem que se atentar para as regras. O correspondente ele não pode fazer determinado financiamento, certo? Porque pode se caracterizar lavagem de dinheiro. Então, o financiamento que é direto com a instituição financeira, é direto na caixa, que a gente chama de processo manual. Perfeito. Lá na Credilar hoje, trabalha também com consórcio ou não? Sim, trabalhamos. Trabalha, né? E aí já vai a pergunta, o que é melhor para o cliente, consórcio ou financiamento? É uma faca de dois gumes, né? Eu diria que o consórcio é bem melhor. Né? Só que a questão do consórcio é o cliente ali que não está com muita pressa, né, de ter seu crédito. Tá ali, às vezes quer até fazer uma poupança compulsória, né? Fazer uma poupança compulsória. Saber que para ele ser contemplado com aquele valor ali, ele pode ser contemplado hoje, quando ele fizer o consórcio, mas pode ser contemplado no último dia. Entendeu? E se ele quiser dar lance, ele tem que dar um lance ali em média de 70% acima do valor do imóvel, né? Já o financiamento bancário, ele é um financiamento imediato, né? O banco vai lhe emprestar ali o crédito de forma imediata, basicamente. A diferença dos dois, questão de juros. O consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa de manutenção, que varia também de acordo com as promoções que tem, né? Às vezes o gerente, a instituição financeira, ele diz, esse mês aqui vai ser um mês que a taxa de manutenção do consórcio seria 10%, né? Só que esse 10% é diluído em todo o financiamento, entendeu? Entendi. Financiamento não, todo o prazo do consórcio. Entendi. Já o financiamento habitacional, ele tem os juros, ele é um empréstimo, entendeu? Ele vai te emprestar ali rápido, em contrapartida, tu vai pagar um valor, um montante no final bem elevado, entendeu? Então, por exemplo, fazendo uma comparação assim de cabeça, se você pega um consórcio de R$200 mil, você pagaria em média hoje aí 250 mil, digamos assim, no final do processo. Já se você pega um crédito de R$200 mil de um financiamento, você pagaria ali em média R$600 mil. A aprovação
do consórcio, né? O limite de crédito, digamos assim, é pela renda também? A gente pode fazer um consórcio para você hoje, certo? De R$ 900 mil, por exemplo, que é o máximo que a gente consegue fazer. R$ 900 mil. Mas, quando você for contemplado, você precisa comprovar uma renda, você precisa estar com seu nome sem restrição, certo? Para provar que você pode pagar. Exatamente. Lembrando que para você entrar no consórcio, você pode ter a restrição do seu nome, certo? Mas para você ser contemplado e usar ali o crédito, você precisa fazer esse pagamento. Quais as burocracias para usar o valor depois de contemplado? Porque eu vejo algumas construtoras aqui em João Pessoa que não, assim, preferem não trabalhar com consórcio, porque já tiveram algumas dificuldades para receber esse crédito. A burocracia mesmo. Tudo que se trata de crédito para imóveis, né, e crédito habitacional, sim, ele segue o mesmo fluxo. Você é contemplado, sua carta de crédito é aprovada. Você solicita engenharia, você solicita a vistoria para o consórcio também. Vai dar aquele valor do imóvel como também a garantia, e aí você faz o resto do trâmite. Envia para o setor de conformidade, chegou o ok do banco, o cliente vai assinar, vai fazer tudo aquilo ali. Então o trâmite é o mesmo. A diferença para a construtora, creio eu, que seja só a questão de prazo, né? Você não sabe, você não tem uma garantia que você vai ser contemplado logo, né? Como financiamento. Justo. E já, como o Henrique no começo falou, né, sobre, sei lá, o limite do consórcio é 900 mil, né, que você falou. Se eu tenho esse valor liberado, eu posso usar em mais de um financiamento? Não. Não, né? Não, você vai usar em um só. O valor do seu imóvel normal que você quer comprar, certo? Você tanto pode usar para comprar o imóvel, lembrando que quando você faz um consórcio de imóvel, você pode utilizar para outras situações, né? Uma reforma, uma construção, você pode quitar um bem, né? Um bem imóvel. Então você tem esses valores aí a fazer. Interessante. Hoje, Rodrigo, com a crescente desses bancos digitais, né, a gente vê muita gente abrindo conta em Nubank, C6 Bank. Tem uma grande movimentação nesses bancos. E aí, na hora de fazer um financiamento, o cara às vezes não tem um bom relacionamento com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o Santander. Como é que funciona hoje na leitura dos bancos, né? Tipo, eu tenho uma conta C6, eu movimento super bem, mas não tenho conta Caixa Econômica, quero fazer um financiamento. Eu posso pegar aquela minha movimentação bancária para servir como espelho para a Caixa ou não? Não. Quando a gente fala de aprovação de crédito, a gente pede essa documentação de movimentação bancária do cliente a título de saber se o cliente realmente ganha aquilo, por exemplo. Sim. Entendeu? Mas quando a gente vai fazer o cadastro do cliente e vai fazer a análise de crédito inicial dele, a gente não envia essa documentação para análise. A gente faz o cadastro normal, cadastro de informações. Perfeito. Entendeu? Então, o banco, se tiver de reprovar por rating, né, por ele não ter um relacionamento, ele vai dizer ali. O cliente, não é porque ele não tem um relacionamento exato com a Caixa que vai reprovar. Entendeu? Muitos clientes aprovam. E na hora de assinar o contrato com o banco, ele vai abrir a conta dele, faz o pagamento mensal, né, pela Caixa do imóvel. Então, nem sempre ele vai reprovar por conta disso. Mas se reprovar, o que eu indico o cliente fazer? Abre uma conta corrente no banco, faz aquele produto que eu te falei, né, um seguro, uma capitalização, uma previdência, cria um relacionamento com o banco. Existe também uma coisa chamada cadastro positivo do Serasa, certo? Sim. O cliente vai lá, entra naquele site e adere a esse cadastro positivo, faz a adesão do cadastro positivo, certo? Para o banco, as instituições passar de forma quase de imediata o histórico de crédito dele, certo? Open Finance também, né? E após fazer isso aí, vem o Open Finance. Ele pega essas contas digitais que ele mais movimenta e passa as informações para a Caixa Econômica. Com isso aí, sim, o rating do cliente ele vai melhorar de uma maneira mais significativa. Perfeito. É isso aí. Muita informação que a gente vê que os clientes têm essa dúvida, né? Vários corretores também.
tem essas dúvidas de todo esse papo que a gente está batendo hoje, que vai ajudar o serviço de muita gente, não deu nem né? para perguntar tudo, né, Leozão? Exatamente, né? Mas, assim, é importante ter empresas como a Credilar dando esse apoio, né? Exato. Rick? Porque deixa o corretor também um pouco mais tranquilo de que a gente não precisa também saber de tudo, né? Com certeza. A empresa está... Eu costumo dizer que a Credilar ela só quer que o corretor venda. A burocracia todinha com a gente, entendeu? Lembrando que a Credilar hoje é correspondente diamante, certo? Que é a pedra mais elevada hoje da Caixa, né? Entendi. Quando você abre um correspondente, existe da topázio até diamante, certo? E aí a gente vai galgando essas pedras de acordo com os processos que a gente faz, o financiamento, né? E para você chegar, você tem que ter uma boa expertise no que você faz. Então, a gente dá treinamento para corretores, a gente quer o corretor instruído, a gente quer. Mas também o corretor ele não precisa também se preocupar nos mínimos detalhes, né? Até porque a gente resolve tudo isso. Entendeu? E também o corretor não precisa se preocupar, como dito no início, que a gente não trabalha fazendo a competição, né, com o corretor. A gente não vende imóvel, a gente só vende financiamento. Crédito, né? Crédito. E aí me veio um estalo aqui de uma pergunta até um pouco curiosa. Não sei se você pode responder, mas hoje em dia, quanto que de crédito a Credilar movimenta assim, consegue liberar, né? Você tem noção disso aí também, né? Você tem noção desse número assim, tipo mensal. A gente consegue, sei lá, na média, tantos milhões de crédito. Hoje, o que a Caixa conta pra gente não é o valor do imóvel, certo? É o valor do financiamento bancário. Entendeu? O financiamento. Sim, então, com a média de processo que a gente tem, hoje tá passando ali em média de 15, 20 milhões. Perfeito. Entendeu? De financiamento. Perfeito. É isso. Mais um grande papo. Foi um prazer receber você aqui e tirar todas essas dúvidas, tanto nossas como dos outros colegas. E quem está em casa, tu sabe o trabalho que foi para a gente estar aqui conversando hoje. Mas é isso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui hoje no Imobcast. Acho que isso é um assunto muito importante. Tem muitas outras coisas para se conversar sobre isso, né? Mas que a gente sente essa segurança realmente em trabalhar com correspondentes que sejam parceiros do corretor e não concorrentes. E deixa o corretor tranquilo, né? Na hora de você estar ali no atendimento, você manda a mensagem no grupo, manda as informações, o pessoal da Credilar te atende super bem e você está lá, porque o corretor também é volume, né? Atendimento. Sim. Às vezes tem hora que eu só consigo ver mensagem de noite, tarde da noite. Então, assim, para o corretor facilita, você tem ali aquele acesso direto e facilita o trabalho como todo, né? Exatamente. E além disso, né, os corretores, por exemplo, corretores autônomos, né? Hoje a gente também tem uma diferença no mercado, que a gente tem o próprio espaço do corretor. Entendeu? Então, assim, o corretor ele pode chegar lá na Credilar com o cliente dele, sentar lá na mesa e atender o cliente dele tranquilamente. Entendeu? Ele consegue fazer esse atendimento, a gente não cobra nada por isso, a gente não quer nada do corretor, a gente quer a parceria do corretor fazer processo conosco, certo? Então ele vai ter ali essa logística para ele, né, de fazer o atendimento lá. Às vezes o corretor também quer simplesmente ir trabalhar em algum lugar, quer ficar em algum lugar, entendeu? Então ele leva o notebook para lá, tem um cantinho dele lá para ele sentar, ficar tranquilamente, o cafezinho, impressora, ar-condicionado. Olha aí, vamos falar. A Credilar é uma mãe. Exatamente. E o corretor que quer entrar em contato com vocês, quer encontrar vocês, como é que faz? Tanto pela questão da rede social, né? Ele já começa seguindo a gente por lá, como também o telefone bancário, né? O telefone comercial que a gente tem. Então, ele entra em contato com a gente de imediato já sugere a criação de grupo para ele, certo? Lembrando que tem corretor que ele, às vezes, se opõe a criar grupo, achando que outros corretores vão estar ali também, mas não, é só o corretor e nossos colaboradores, certo? Perfeito. Apenas isso.
Então a gente começa por aí e depois vai fazendo o trabalho. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação. E desculpa aí qualquer coisa, que hoje foi um dia atípico aqui. Atípico, exato. É isso aí. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Pessoal que precisa, né, desses serviços, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato do pessoal da Credilar, também as redes sociais, minha de Henrique e do pessoal da Credilar, para que vocês também, né, colegas corretores, procurem esse serviço, procurem essa assessoria de fato, né? Isso. Para que cada vez mais a gente tenha essa facilidade em fechar negócios, Exato. né? E você passar para o seu cliente, né, ter uma consciência, né? O cliente chegar, tanto o cliente Minha Casa Minha Vida, tanto o cliente que está comprando o imóvel na planta para financiar depois, ele fica ali tranquilo, o corretor passa todas as informações. É isso aí, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Isso aí, quem está assistindo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativa as notificações e deixa seu comentário, deixa sua dúvida também, para que a gente possa, né, tirar todas as dúvidas aí de quem assistiu também. Muito obrigado, valeu. Show.